Estado de Minas Gerais e BDMG, também Prefeitura de Belo Horizonte. Patrocínio Telemar. Apoio institucional Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte, Gazeta Mercantil e Rede Minas. Senhoras e senhores, faremos a composição da nossa mesa. Convidamos o senhor presidente do Mercado Comum, Dr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Convidamos o seu vice-presidente do BDMG, Dr. Murilo Badaró, apresentando o seu presidente, Dr. José Pedro Rodrigues de Oliveira. Convidamos o deputado Dalmo Ribeiro da Silva, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Convidamos Dr. Itamar José de Oliveira, secretário municipal de Indústria e Comércio. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado através de um clipe pelo coral do BDMG.
6º ciclo de conferências tem também o apoio especial da Usiminas e Fosfértil. Nós gostaríamos de dar um aviso que os certificados de participação estarão disponíveis às 16 horas. E gostaríamos de pedir, sobretudo agora no início, a gentileza para que as senhoras e senhores pudessem desligar os celulares. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente do Mercado Comum, Dr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Eu gostaria, em primeiro lugar, de convidar também para compor esta mesa o secretário de Estado de Minas e Energia, diretor da Faculdade Estacial, Dr. Luiz Márcio Viana. Senhoras e senhores, bom dia. Eu cumprimento todos os senhores membros desta mesa, em particular o Dr. Murilo Badaró, vice-presidente do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que desde a primeira vez nos acolhe aqui, neste ciclo de conferências Brasil, rumo ao século XXI, ora em seu 6º ano. Agradeço a nossos patrocinadores, Telemar, também os apoios especiais da Usiminas, Fosfértil, Rede Minas, também os nossos parceiros, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Assembleia Legislativa, Prefeitura de Belo Horizonte, bem como aos apoios institucionais da Gazeta Mercantil e da Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte. Sem a relevante colaboração deles, seria praticamente impossível a realização deste evento. Meus amigos, a má notícia nesta virada de milênio fica por conta do governo federal e de nossos legisladores que não se empenharam por realizar a tão necessária reforma tributária, sem a qual o país dificilmente conseguirá arrancar na direção de uma rota firme de desenvolvimento econômico. E o pior é a certificação de que a descarga tributária brasileira, que inclui impostos, taxas e contribuições arrecadadas pelo governo, não para de subir, alcançando recordes permanentes, num esforço que se esvai pela inutilidade de sua destinação. Honrar os elevados ônus de uma explosiva dívida pública que, individualmente, consumiu cerca de 84 bilhões de reais no ano passado e, portanto, assemelha-se quase ao equivalente do PIB, Produto Interno Bruto, de Minas Gerais. Ou seja, praticamente tudo que é produzido pela terceira maior economia estadual brasileira, a mineira, é direcionado tão somente ao pagamento de juros, cuja taxa cobrada domesticamente, que já havia baixado antes pela metade, continua ainda assim, disparadamente sendo líder em termos mundiais. Não se trata de pregar o calote. Todavia, uma redução atual, novamente em torno de 50% da presente taxa de juros para a captação de recursos, paga aos títulos públicos e não dos empréstimos bancários, ou a elevação em 50% do imposto de renda incidente sobre os juros recebidos, permitiria, de imediato, a extinção da CPMF ou a redução em torno de 2/3 do déficit da Previdência Social. Trata-se, enfim, e antes de tudo, de uma questão de bom senso e de boa vontade, que deveriam ser praticadas para com o povo brasileiro. E por que não? Na verdade, entendo que a população não deve ficar refém de uma falsa política monetária, que não cabe assentamento aos interesses nacionais maiores. O Brasil de hoje seria de causar inveja à coroa portuguesa, se estivéssemos vivendo no século XVIII, quando se praticou a derrama através da imposição do recolhimento do quinto, ou seja, 20% do que se produzia a título de impostos, e daí ter surgido a expressão "vá para o quinto dos infernos". Somente no ano passado, a descarga tributária nacional teve um incremento nominal de 36 bilhões de reais, e em relação ao PIB, passou de 29,33%
em 1998 para 31,67% em 1999. Entre 1995 e 1999, a arrecadação tributária nacional registrou um crescimento de 65%, enquanto que a renda per capita, no mesmo período, teve aumento de apenas 40%. Cabe ressalvar que um dos elementos responsáveis por essa substancial transferência de recursos para o setor público refere-se à imposição de nova regra confiscatória, que, para não se rotular como imposto, travestiu-se de contribuição, de competência exclusiva federal, porque delas os estados e municípios não detêm participação redistributiva. Elas já são inúmeras e variadas, tais como COFINS, FII social, contribuição sobre o lucro líquido, CPMF, etc., e representam mais de 1/3 do total arrecadado. Nas 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal, os cofres públicos apuraram 304,3 bilhões no ano passado, e a maior parte da diferença de arrecadação, de 36 bilhões de reais em relação a 1998, foi computada pelo governo federal, que alcançou 28 bilhões de reais. No período de 95 a 99, a participação do PIB dos tributos federais elevou-se em 18,12%, a estadual em 1,52% e a municipal em 5,59%. A baixa arrecadação e a explosão das dívidas públicas estaduais transformou, sob a imposição de um acordo de renegociação de dívidas, os estados em meros reféns das políticas federais, rompendo-se perigosamente com os princípios do Pacto Federativo em vigor, agora transformado em arremedo e obra de ficção política de união nacional. Não se considerando o déficit nominal das contas públicas nacionais, de cada R$100 atualmente produzidos na economia, R$ 31,67 estão sendo destinados aos cofres públicos. É uma conta exageradamente alta para um país como o Brasil, que detém uma das menores rendas per capita e uma das mais elevadas concentrações de renda de todo o mundo, além de um baixíssimo retorno em relação à contraprestação de serviços públicos à população e da quase ausência de investimentos em áreas sociais prioritárias. Some-se a tudo isso um regime tributário perverso, anacrônico e ineficaz. Constitui-se como um pedágio oneroso, burro e impeditivo ao aumento da produção e da produtividade nacional. E pior, porque todos esses inúmeros impostos, superiores a 50, em sua grande maioria, são indiretos, em cascata e pouco seletivos. Nesta questão, será imprescindível reinventar o governo brasileiro e que se finque de uma vez a certeza de natureza econômica. Apenas o combate à corrupção, à sonegação, o aprimoramento tecnológico e, necessariamente, o aumento da produção é que permitirão elevar a arrecadação tributária em bases mais certas, definitivas e duradouras. Senhoras e senhores, devemos fechar este ano como a 10ª maior economia do ranking mundial, contabilizando um PIB em torno de 579 bilhões de dólares e uma renda per capita de 3.490 dólares. Mesmo experimentando agora um crescimento anualizado da produção nacional próximo de 4%, ambos os indicadores citados anteriormente hoje se situam praticamente nos mesmos níveis aos encontrados no final de 1994, início da implantação do real. À parte
o estoque de problemas existentes, como as dívidas externa e interna, o desemprego, a descarga tributária, os déficits das contas interna e externas e previdenciário, baixa poupança, inexistência de políticas setoriais, além de inúmeros outros, os resultados apontam que, desde então, vencemos apenas uma relevante batalha contra a inflação. Necessária, sim, mas não o suficiente para o relançamento da economia nacional. Constata-se, ademais, porém, lamentavelmente, estarmos perdendo feio a guerra a favor do crescimento econômico e do desenvolvimento social, num período em que a maioria dos países experimentou expressivos patamares de evolução positiva, o que inclui o comércio exterior, o turismo, as comunicações e a eletroeletrônica, que estão a definir os cenários mais prováveis da produção dos dias vindouros. Ao final deste 2000, que nos marca profundamente pelos 500 anos do nosso descobrimento e como virada de década, século e milênio, fica aqui registrado o meu apelo pessoal. Urge nos reconciliarmos o quanto antes com o desenvolvimento e que nos reencontremos apressadamente com a cidadania. Sem isso, ficará muito difícil e será praticamente impossível a transformação deste país numa grande nação, digna e próspera, justa e compartilhada igualitariamente por todos os brasileiros. Tenho fé que vamos nos reencontrar novamente no ano que vem, sob novo título, e com certeza, com o Brasil se rearrumando, remando e rumando-se a novas trajetórias que determinarão positivamente a realização de seu futuro promissor, que temos em mãos para ser construído. Desejo, finalmente, a todos os senhores que há mais de 6 anos têm prestigiado esse ciclo de conferências Brasil rumo ao século XXI, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado. Estamos convidando o deputado Dalmo Ribeiro da Silva a fazer parte da nossa mesa, por gentileza, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Tá bom, deputado? Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor vice-presidente do BDMG, Dr. Murilo Badaró. Senhor presidente do Mercado Comum, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, secretário de Minas e Energia do Governo do Estado, secretário de Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal, deputado Dalmo Ribeiro, doutor Luiz Fernando Levi, em quem eu gostaria de homenagear o seu pai, o deputado Herbert Levi, que durante quase meio século, como representante de São Paulo na Câmara Federal, foi sempre um parlamentar dedicado ao estudo e ao exame dos problemas cruciais do país, deixando, por isso mesmo, nos anais do parlamento brasileiro, um exemplo admirável de seriedade na condução de sua atividade pública. Senhores e senhoras presentes, o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais sente-se orgulhoso e honrado em acolher, mais uma vez, o ciclo de conferências promovido pelo Mercado Comum. E a nós não surpreende a constante demonstração de criatividade desse admirável economista que é Carlos Alberto de Oliveira. Ele exerce com rara eficiência o papel dos homens de pensamento e dos intelectuais, que é o de estar sempre suscitando dúvidas
em lugar de estar colhendo certezas. O espírito irrequieto e inconformado de Carlos Alberto o coloca sempre na vanguarda deste debate que ele conduz com o seu espírito de liderança para tentar encontrar rumos e caminhos para o desenvolvimento nacional. Daí o título muito bem ajustado a esse ciclo de conferências de Brasil rumo ao século XXI. O BDMG fica feliz de poder dar o seu apoio institucional a este tipo de atividade, porque não há nenhuma instituição em Minas que se justapõe mais perfeitamente a esses propósitos do que o próprio Banco de Desenvolvimento, a principal alavanca do progresso e da riqueza do Estado de Minas Gerais. No discurso com que abriu os trabalhos, Carlos Alberto fala de vários problemas que estão afligindo e inquietando o país. Da reforma tributária, da reforma monetária, do esmaecimento e do desfiguramento do Pacto Federativo, que, na opinião dele, se transformou num verdadeiro arremedo de pacto, o excesso de concentração de renda, tudo isso realmente se transforma num desafio assinalado para os homens de pensamento e de inteligência que vão participar desse simpósio. Como sou, de resto, um homem político cuja vida se desenvolveu em torno dessa atividade e para a qual se preparou convenientemente, eu costumo reduzir todas essas propostas de reforma no Brasil a uma única proposta: é a reforma política. Enquanto nós não conseguirmos fazer uma reforma profunda no processo de captação da vontade popular, que equivale à melhoria acentuada dos padrões daqueles que vão representar o povo, enquanto nós não colocarmos óbices e obstáculos intransponíveis à avalanche do poder econômico que deforme e abastarda a vontade popular, certamente as nossas dificuldades serão ainda por muito tempo. De maneira que, entre tantas reformas que se anseia para o país, eu considero que a reforma política, a reforma dos partidos, a reforma do processo eleitoral, da legislação que decide a forma de escolher do povo, nós não conseguiremos com a pressa necessária e, sobretudo, com as demandas crescentes de uma população cada vez mais consciente dos seus direitos e também dos seus deveres, nós não conseguiremos acelerar esse processo de transformação. Mas, de qualquer maneira, é deste debate fecundo é que vão surgir novas ideias, novas formas de convivência e, sobretudo, esses rumos que o Carlos Alberto vive buscando para o país. Essa liderança intelectual que ele exerce hoje em Minas, este patronato que ele executa em favor de teses tão generosas para Minas e para o Brasil, é bem o sinal alvissareiro de o quanto podem os homens, quando desejam de fato trabalhar pelas boas causas. Por isso, o Banco de Desenvolvimento felicita o Mercado Comum, o seu presidente e os participantes desse simpósio, desejando a eles também os mesmos votos com que Carlos Alberto encerrou o seu discurso, de boas festas e um feliz ano novo. Muito obrigado. Com a palavra, senhor secretário municipal de Indústria e Comércio, Itamar José de Oliveira, representando nessa cerimônia o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Célio de Castro. Senhoras e senhores, eu gostaria inicialmente, evidentemente, de cumprimentar o Dr. Carlos Alberto Teixeira pela iniciativa e pelo talento com que ele tem se dedicado a abrir perspectivas de discussão dos rumos do desenvolvimento em Minas e no Brasil. Mas eu gostaria, ao iniciar esse ciclo de debate, fazer uma rápida saudação ao deputado Dalma Ribeiro, que representa o nosso companheiro Anderson Adalto,
porque a Assembleia Legislativa é também uma parceira importante, não só nesse, mas todo um processo de discussão de questões relacionadas com a participação popular. Queria cumprimentar aqui o secretário Luiz Márcio Viana, companheiro, principalmente pelo fato de que hoje ele realiza um trabalho muito importante em termos de desenvolvimento de um setor estratégico para Minas Gerais, e aqui representa também o governador Itamar Franco, o vice-presidente Murilo Badaró, do BDMG, que é uma figura proeminente da política de Minas e que tem se dedicado à discussão, e não só à discussão, mas ao encaminhamento de soluções políticas, como ele bem o disse aqui. Queria também saudar o Dr. Luiz Fernando Ferreira Levi, que também já é uma pessoa da nossa convivência e que tem procurado abrir perspectivas não só para Minas Gerais, mas para a sociedade brasileira, tentando fazer com que a agenda do Mercosul, a agenda de construção da identidade latino-americana, que está na nossa Constituição, seja transformada realmente em realidade. E eu queria também, evidentemente, porque esta é uma solenidade na qual nós estamos terminando uma etapa de trabalho na Secretaria de Indústria e Comércio. Nós estamos, doutor Murilo, fazendo o prefeito Célio de Castro, juntamente com os secretários Fernando Pimentel e Maurício Borges, estão conduzindo um processo de reforma administrativa na Prefeitura de Belo Horizonte, cujo objetivo é exatamente fazer isso que o senhor está falando aqui, quer dizer, uma reforma administrativa de cunho político para aproximar a administração de Belo Horizonte da população e fazer com que a sociedade tenha controle sobre a administração e participação. Então, eu queria dizer que é com grande alegria que nós participamos. E queria também, evidentemente, eu estou dizendo como é também uma das últimas oportunidades em que nós, como titular da Secretaria de Indústria e Comércio, nos dirigimos ao público, registrar o nosso agradecimento à nossa equipe de governo, da qual nós temos a honra de fazer parte, aqui do presidente da Belotur, Zé Francisco de Sales Lopes, aqui presente, e queria também, simbolicamente, homenagear aqui a todos os servidores da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio com quem nós trabalhamos esse tempo, na figura do Paulo Maia, que foi uma figura discreta e que durante todo o tempo esteve em todas as frentes de trabalho conosco, ao nosso lado, no processo de internalização, em todas as frentes que nós abrimos. Então, é com grande alegria que nós participamos da abertura desse 5º ciclo de conferências Brasil Rumo ao Século XXI, coordenado pelo nosso amigo e colega Carlos Alberto Teixeira, presidente do Mercado Comum, e realizado com o apoio institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do Banco de Desenvolvimento Econômico e da Prefeitura, através da Secretaria de Indústria e Comércio. Desejo ressaltar o empenho do Dr. Carlos Alberto Teixeira, do Dr. José Pedro Rodrigues de Oliveira e do deputado Anderson Adalto, para que esse encontro pudesse ser realizado no apagar da luz de um ano que anuncia a chegada de um novo século e de um novo milênio. O patrocínio da Telemar e o apoio especial da Uzi Minas e da Fosfert se somaram à colaboração da Faculdade Estácio de Sá, da Gazeta Mercantil e da Rede Minas de Televisão. Aos organizadores e patrocinadores, apoiadores da iniciativa, nossos cumprimentos pela realização de tão importante evento. Aos presentes, nossos cumprimentos pela realização também e pela disposição de participar desse debate. Desejo, inicialmente, pedir desculpas ao Dr. Carlos Alberto Teixeira pelo fato de não termos conseguido dar ao painel 3 uma parte de seu conteúdo em matéria de desenvolvimento econômico local. O anúncio da reforma administrativa no âmbito da administração municipal gerou alguma ansiedade no seio dos servidores municipais e admito que a nossa participação na formatação do ciclo de conferências não ocorreu como era nosso objetivo comum, mas faço questão de assinalar e de reconhecer que todo o seminário continua tendo como orientação a nossa meta síntese, que é o debate democrático e plural a respeito do desenvolvimento de Minas e do Brasil. Gostaria ainda de ressaltar que, sob a orientação do prefeito Célio de Castro, e com apoio do vice-prefeito e ex-secretário de Indústria e Comércio, Marcos Santana, estamos concluindo uma etapa importante de uma estrutura administrativa que foi instituída para promover parcerias voltada para o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte. Nos 4 anos de administração Célio de Castro e Marcos Santana, a Secretaria de Indústria e Comércio procurou adaptar-se aos tempos atuais para cumprir 2 pautas fundamentais: buscar novos rumos em matéria de desenvolvimento econômico e implementar uma agenda de internacionalização da cidade. As 2 missões, com nossos limites, com nossas limitações, foram cumpridas. A Secretaria de Indústria e Comércio procurou ser o espaço da parceria institucional,
Nossos programas, quase todos voltados para a geração de oportunidades de trabalho, foram realizados em parceria com as entidades do setor produtivo, do mundo do trabalho e das universidades. Tudo o que realizamos foi feito através de parcerias com a sociedade civil organizada. Faço questão de registrar meu agradecimento especial aos nossos companheiros da administração municipal, aos dedicados servidores da SMIC, que são exemplares no exercício profissional e sabem que temos em comum a missão maior de construir uma cidade melhor para se viver. Foi graças ao trabalho de todos que conseguimos implementar uma série de iniciativas que hoje são agendas prioritárias do município. Em breve estaremos encaminhando para os nossos parceiros um relato do trabalho que realizamos juntos e não cansaremos os presentes com a divulgação de informações que pretendemos disponibilizar para os que desejarem obtê-las. Mas considero importante ressaltar que, a partir da nossa experiência, a administração municipal vai aprimorar sua atuação no campo do desenvolvimento econômico local e na implementação da agenda de internacionalização da cidade. O prefeito Célio de Castro, no novo mandato, deseja aprofundar o diálogo com a sociedade. Para um novo tempo, são necessárias estruturas novas. Para construir novos patamares de desenvolvimento econômico, as parcerias com a sociedade precisam de novas instituições. A administração municipal também precisa reagrupar esforços, somar competências, estimular talentos, construir uma nova cultura de complementariedade e de solidariedade no plano local, regional e internacional. Para ocupar um novo espaço de parceria e de integração, o prefeito Célio de Castro está propondo a criação de uma agência de desenvolvimento que deverá funcionar como instância catalisadora e estimuladora do desenvolvimento econômico de Belo Horizonte. A agência é uma estrutura nova. Ela virá para aprimorar e consolidar as boas iniciativas de desenvolvimento econômico surgidas na Secretaria de Indústria e Comércio, na Belotur, na Prodabel, na Urbel, na SLU e especialmente na comunidade. Claro que a pauta do próximo mandato será muito mais complexa. Belo Horizonte continuará se afirmando no cenário nacional e internacional através das principais redes metropolitanas, particularmente através das redes Mercocidades, Urbal e UCLA, que nos permitem dialogar com as cidades do Mercosul, União Europeia e Comunidade de Língua Portuguesa. Em maior sintonia com a Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria da Fazenda e Secretaria da Administração, a futura Agência de Desenvolvimento terá como desafio continuar estimulando o comércio, particularmente o comércio exterior e o comércio eletrônico, prosseguir o trabalho de consolidação do microcrédito, descortinar novos horizontes no campo da logística, dialogar com a região metropolitana para implementar consórcios intermunicipais de desenvolvimento econômico que possibilitem substituir a guerra fiscal pela construção de uma solidariedade que favoreça o desenvolvimento autossustentado e equilibrado da região metropolitana de Belo Horizonte. A nova missão do prefeito Célio de Castro não é pequena, mas ela continuará sendo norteada pela cultura da solidariedade. Para combater os efeitos perversos do neoliberalismo, não bastam palavras de ordem. É preciso juntar esforços. Um dos meios mais viáveis de construir o neo-humanismo dos próximos anos, do próximo século e do novo milênio, é o debate democrático que precisa acontecer, como está previsto neste 6º ciclo de conferências Brasil rumo ao século XXI. Em nome do prefeito Célio de Castro, desejo que esse ciclo seja importante para a construção de uma sociedade mais justa. E quero encerrar com a mensagem do prefeito, que tem o seguinte teor: a cidade da esperança, onde o futuro já começou. Boas festas e feliz ano novo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, desfaz nesse momento a nossa mesa para que nós possamos iniciarmos o painel 1. Por gentileza, convidamos as autoridades a tomar os seus lugares reservados na primeira fileira. Senhoras e senhores, antes de nós iniciarmos o painel 1, que tem como tema perspectivas de novos investimentos produtivos no Brasil e em Minas Gerais, com o conferencista, presidente da Gazeta Mercantil, Dr. Luiz Fernando Ferreira Levi, nós convidamos a todos para assistirmos um vídeo institucional do jornal Gazeta Mercantil.
Ajudando a construir um mercado. É uma forma de resumir a postura e as ações da Gazeta Mercantil ao longo dos seus 80 anos de existência. O mercado, nesse caso, é o espaço da iniciativa, da criatividade e da responsabilidade. Foi acreditando nisso que a Gazeta se tornou o nosso mais qualificado veículo de informação e análise econômica. Empresários, comunidades, a sociedade civil, todos, direta ou indiretamente, se beneficiam dos produtos e serviços Gazeta Mercantil. É informação isenta e independente, que facilita a tomada de decisões de negócios e estimula a atividade econômica. Ler a Gazeta Mercantil faz parte da nossa leitura diária. Se você quiser estar bem informado no meio econômico, no meio empresarial, leia a Gazeta Mercantil. A Gazeta é um jornal de referência. Quem quer saber exatamente o que está acontecendo com uma opinião objetiva, o fato como ele é, lê a Gazeta. Eu acho que a Gazeta Mercantil, pela seriedade com que toca o seu negócio, informando adequadamente, em tempo real, com clareza, com objetividade e com isenção, cumpre rigorosamente um papel fundamental para a informação do empresário brasileiro. Construir um mercado está longe de ser apenas um ideal, ainda bem. É um projeto para o Brasil no qual a Gazeta Mercantil está integrada, partilhando objetivos e colaborando na divulgação de propostas concretas. Um resultado da criação do Fórum de Líderes Empresariais Gazeta Mercantil. O que era um embrião, hoje, com mais de 21 anos, está maduro o suficiente para ganhar o mundo. Eu falei aqui em projeto para o Brasil. Na verdade, já passamos da fase de projeto. Vivemos hoje a realidade de uma nação que continua precisando crescer, mas que, apesar dos impasses, já avançou e muito na direção certa. Somos um país e um mercado respeitados. Dá para dizer que a globalização nos colocou numa posição vantajosa, sim, porque aqui há espaço para crescimento. Esse é o motivo dos recordes nos investimentos em infraestrutura e produção. Estamos ampliando nossas fronteiras agrícolas, atualizando o parque industrial e integrando regiões. É o tal mercado expandindo-se horizontalmente contínuo da realidade brasileira. E o melhor, a Gazeta chega cedo nas mãos de quem precisa e conta com ela. Essa democratização da informação econômica é essencial para os empresários num cenário competitivo internacional. E aquela velha ideia, Brasil, terra de contrastes. Sem dúvida, o país precisa atender com urgência várias demandas sociais. Ninguém sério nega a necessidade de reformas. Agora, o que muito brasileiro, infelizmente, não sabe é que os contrastes regionais têm diminuído bastante. Mas a Gazeta Mercantil sabe e faz questão de colaborar através da edição de 19 jornais regionais encartados na sua edição nacional. Da mesma forma que atua na ocupação horizontal do Brasil, a Gazeta verticaliza sua relação com as comunidades, mantendo editorias locais para divulgar negócios e valorizar empreendedores regionais. Os mais de 80 produtos oferecidos pela Gazeta Mercantil têm algo em comum: o compromisso editorial com o aproveitamento do potencial brasileiro. Exemplos não faltam. Os relatórios especiais analisam os diversos setores da economia. O Atlas do Mercado Brasileiro traz informações decisivas sobre o país e como os negócios envolvem cada vez mais trocas regionais, nada mais útil do que os guias do executivo, um auxílio indispensável nas viagens. E o investidor que está nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão fica sabendo mais sobre o Brasil através de International Weekly Edition. Um dos diferenciais da Gazeta é justamente sua atuação multimídia. O jornalismo eletrônico já é uma realidade com Invest News, um serviço online e interativo. Grandes negócios são feitos quando se conhece os parceiros e clientes certos.
Esse é um dos motivos do sucesso da revista Balanço Anual, que traz informações e o ranking das principais empresas do país. Além dessa edição nacional, circulam 27 edições estaduais. Mais uma vez, o crescimento nacional só se faz com o fortalecimento regional. Nesse ponto, é importante dizer que a Gazeta Mercantil também tem servido como canal de reconhecimento e expressão das lideranças empresariais nacionais e regionais. O jornal funciona como instrumento de eleição dos fóruns de líderes, verdadeiros espelhos das tendências e expectativas dos empresários e da sociedade civil. Hoje, uma das grandes áreas de trabalho dos fóruns é a criação de parcerias internacionais. É porque o Brasil não ganha nada ficando sozinho. O Mercosul já é uma realidade. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os sócios vão ganhando com a maturidade desse bloco comercial e já contam com seu próprio fórum de empresários, uma iniciativa viabilizada pela Gazeta Mercantil Latino-Americana. Pela primeira vez, colocam na mesma mesa, tratando de temas estruturais, estratégicos do Mercosul, empresários dos 4 países. A Gazeta Mercantil está jogando já um trabalho significativo na integração, porque na medida em que ela já está nos países do Mercosul, publicando cadernos específicos, trabalhando inclusive com a língua espanhola em outros países, ela faz o jogo de aproximação comercial e cultural. O sonho de integrar toda a América do Sul está cada vez mais próximo. Vamos acordando para transformá-lo em realidade. O Fórum de Empresários do Mercosul e os representantes do Pacto Andino vêm discutindo uma fórmula própria e autônoma de promover a construção de um único e fortalecido mercado, o Amercosul. O caminho da integração da América do Sul está bastante aplainado e deve ser uma realidade logo no início do próximo século. Eu acho que é uma necessidade você pensar em termos de blocos para fortalecer a América do Sul e, por que não dizer, a América Latina, né? Um bloco econômico do tamanho da expressão do Amercosul, incorporando todos os países da América do Sul, tem oportunidades fantásticas. A proposta do Amercosul conta com todo o apoio da Gazeta Mercantil e nem poderia ser diferente. Afinal, o conhecimento detalhado e sempre atualizado da realidade econômica global traz a lembrança do velho ditado: a união faz a força. E a Gazeta Mercantil apoia a todos que se unirem nesse projeto, ajudar a construir um grande mercado. Mais que isso, a integração da América do Sul buscando um grande objetivo, o nosso Amercosul 2003, para que juntos sentemos às mesas de negociação com tenacidade e preparados para defender nossos interesses regionais. As nossas homenagens à Gazeta Mercantil e o nosso agradecimento pelo apoio institucional no 6º ciclo. Senhoras e senhores, painel 1, perspectivas de novos investimentos produtivos no Brasil e em Minas Gerais. Convidamos o conferencista, presidente da Gazeta Mercantil, Dr. Luiz Fernando Ferreira Levi. Alô? Alô? Muito bom dia. Em primeiro lugar, meu grande abraço ao Carlos Alberto de Oliveira, esse dinâmico
empreendedor do mercado comum. Para mim é uma honra e um prazer sempre poder estar aqui, prestigiando não só institucionalmente com a Gazeta Mercantil, mas pessoalmente no sentido de mostrar que o esforço que ele faz, o trabalho que ele faz, é reconhecido e respeitado por nós todos. Ao Dr. Murilo Badaró, vice-presidente do BDMG, meus agradecimentos muito especiais à referência que fez a meu pai, Herbert Levy, que aos 89 anos frequenta diariamente a sede da empresa e acompanha, na medida do possível, o desenvolvimento dela. Ao Dr. Itamar, obrigado, prazer tê-lo ouvido. Sou representante do seu governador, do seu prefeito, demais autoridades, meus amigos. Uma das coisas mais complexas no dia de hoje é entender o que está acontecendo no nosso país. Por quê? Na nossa avaliação, existem duas situações totalmente diferentes. Uma que eu chamaria de uma situação conjuntural, que é aquela que nos provoca todos os desgastes do dia a dia, as incompreensões, os erros, as distorções, as decisões errôneas. E outro é o Brasil estrutural, que sofre, na nossa avaliação, uma mudança significativa. O Brasil, hoje, na sua estrutura, está num grande processo de mudança. Processo esse que se caracteriza por algumas coisas importantes. O primeiro deles, o volume de investimentos que o nosso país está recebendo, de empresas nacionais, de empresas internacionais, e uma pequena parte do governo, mais ou menos 15%, estão mudando a situação em uma série de estados brasileiros, com volumes de investimento que, somados, chegam hoje ao valor de 496 bilhões de dólares. Como com a desvalorização o volume do nosso PIB diminuiu em dólares, esse volume corresponde praticamente ao tamanho do PIB brasileiro. Imaginar que nos próximos 5 anos nós vamos ter, na maturação desses projetos, praticamente dobrado o volume de investimentos em relação ao PIB, é uma coisa realmente surpreendente e que pouca gente conhece. O ano passado eu fiz uma passeada por alguns estados, parando em Minas Gerais, mostrando o que são esses investimentos. Hoje eu vou dar uma passeada mais rápida por esse mapa, mas tentando chegar até o Rio Grande do Sul, mostrando algumas das coisas que estão acontecendo e ressaltando que, pelo acompanhamento diário que a Gazeta Mercantil faz desse processo dos projetos em desenvolvimento, 85% desse investimento é privado. Se considerarmos os 85%, 100%, 15% são governo federal e alguns poucos estados que têm recursos próprios de investimento. Se considerarmos os 85% do setor privado como 100%, 64% ainda são recursos de empresas brasileiras ou dominadas, controladas por empresas brasileiras. O que é um indicativo extremamente importante e positivo do nosso desenvolvimento, já que, se olharmos para a nossa vizinha Argentina, verificaremos que no seu processo de privatização e de crescimento da economia nos anos anteriores à sua crise, praticamente 70% da economia foi desnacionalizada. O poder de decisão das empresas argentinas não está mais na Argentina, está no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos e até no Japão. O Brasil é muito maior, tem várias áreas,
e ainda mantém, neste momento, um quadro promissor sob o ponto de vista de investimentos, com o domínio da empresa nacional. Mas por que que isso não aparece? Por que que, se o volume de investimentos é tão grande, como eu vou mostrar aos senhores, por que que isso não aparece tanto? Primeiro, que nós nos acostumamos no passado a um processo de inaugurações de obras públicas, já que o Estado detinha 75% da capacidade produtiva do país, que eram repetidas mais de uma vez. Então, cansava-se de inaugurar mesmas obras em todos os pontos do país. Hoje, o setor privado vai realizando os investimentos e vai entregando à coletividade, num processo de dinamização do seu próprio objetivo de negócio. E isso passa meio desapercebido da sociedade e certamente da maior parte da imprensa, que deveria estar divulgando os fatos, os eventos que ocorrem na nossa sociedade. Em segundo lugar, porque, como colocou muito bem o Carlos Alberto, existe uma distância brutal entre esse Brasil real, decorrente dos investimentos privados, e a política econômica do governo federal. Nós sabemos que um país do tamanho do Brasil não pode ser administrado pelo Caixa. Infelizmente, é administrado pelo Caixa. E isso é um processo que não pode demorar, e está demorando no Brasil. Toda a estrutura de acompanhamento, o projeto, entre aspas, do governo federal, é um projeto enquadrado no acordo com o Fundo Monetário Internacional, que é claramente uma amarra fantástica do desenvolvimento brasileiro. Esse processo de não ter um projeto de governo e ter um projeto do controle financeiro a nível governamental, na nossa avaliação, é a grande questão que se coloca para a nossa sociedade. Mas nem tudo são problemas, nem tudo são coisas negativas. O que eu quero mostrar aos senhores neste momento, dando uma passeada pelo Brasil, é o que está acontecendo na estrutura do país, que é um dado extremamente importante, porque é uma mudança de paradigma. E paradigma não se muda a todo momento. É uma coisa que ocorre a cada quantidade de anos bastante significativa. O processo de desenvolvimento econômico do Brasil está mudando de paradigma, com esses investimentos em execução até 2005, que representam quase 500 bilhões de dólares, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Não há um estado brasileiro que não tenha investimentos pesados do setor privado no dia de hoje. Minas Gerais, por exemplo, pelo novo quadro que recebi ontem do meu departamento de acompanhamento de projetos, está com investimentos totais de 21 bilhões de dólares até 2005. Não podemos dizer que isso não existe ou que isso é insignificante. Ele é muito importante, porque representa emprego, representa uma diminuição das grandes questões pelo qual nós estamos passando, como emprego e tantas outras coisas. Eu vou passear pelos senhores, começando com uma nova visão geopolítica e geoeconômica do Brasil, que também é outra coisa importante. Nós precisamos tentar enxergar o Brasil como ele é hoje, e não como nós aprendemos nas escolas. No passado, quando se falava da região norte, quando se falava da região norte, se pensava só na Amazônia, uma mancha verde que ocupava toda a região norte brasileira. Hoje, realisticamente, nós dividimos o norte brasileiro em Norte 1 e Norte 2. No Norte 1, nós vamos encontrar o estado do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Esse conjunto de estados
está sofrendo uma grande modificação no momento. Na área estrutural e na área de investimentos do setor privado. A tão combatida Zona Franca de Manaus, ainda ontem tivemos a oportunidade de publicar na Gazeta o posicionamento do Amazonas em relação à questão dos microcomputadores. A tão combatida Zona Franca de Manaus representa um esforço enorme que está se fazendo naquela região e que não se pode menosprezar. São 461 indústrias produzindo na Zona Franca de Manaus. Ah, mas essas indústrias simplesmente importam produtos semi-acabados do exterior e depois vêm competir na região sudeste de uma forma desigual. Não é verdade, não é bem essa a verdade. Há poucas indústrias realmente que são aquelas que fazem esse tipo de procedimento. Há grandes grupos industriais, nacionais e multinacionais, investindo pesado na Amazônia. E esse investimento dá emprego para 53 mil pessoas, diretamente, numa região que não tinha nada. E apesar da isenção fiscal que lá existe, o Amazonas é um dos 4 estados brasileiros que tem uma posição boa em relação à Lei Camata, isto é, gasta menos do que seus 65% da sua receita com despesas de pessoal. Aqui, obras como, por exemplo, essa estrada que vai de Manaus, passando por Roraima, Boa Vista, até Caracas, está totalmente asfaltada, são 2.103 quilômetros, e liga a região norte brasileira, através da Venezuela, com a área do Caribe. Eu tive a oportunidade de fazer a viagem de Caracas até Manaus de carro, para conhecer essa estrada e sentir a importância dela estrategicamente para o processo de desenvolvimento da região norte. Essa foi uma das poucas obras em que não houve corte dos investimentos públicos federais no processo dessa criação da infraestrutura. Mas outras obras que são importantíssimas no próprio processo de fomento dos investimentos privados, por causa do acordo com o Fundo Monetário, implicaram em rearrumação dos cronogramas e atraso na apresentação de algumas obras básicas. Aqui está o gasoduto de Urucu, que a Petrobras lá está fazendo e que vai trazer rapidamente energia à cidade de Manaus e, portanto, às indústrias que operam na Zona Franca de Manaus. Vindo da Venezuela, da hidrelétrica de Guri, a segunda maior do mundo, só perdendo de Itaipu, uma linha de transmissão foi recentemente inaugurada, chegando até Boa Vista, capital de Roraima, e dentro de mais 20 meses até Manaus, reforçando a oferta de energia elétrica, que é um dos insumos básicos para o processo de desenvolvimento brasileiro. Aqui em Itacoatiara, um porto privado realmente espetacular do Grupo MAGE, construído em associação com o governo do estado do Amazonas. Esse porto já exporta 15% da produção de grãos brasileiros, sendo que, como ele exporta daqui diretamente para os mercados consumidores, Estados Unidos e Europa, ele tem um ganho de $30 por tonelada em relação aos produtos primários produzidos no Paraná, Rio Grande do Sul, pouco em São Paulo e pouco em Minas Gerais. Então, o processo de se criar polos novos no processo de produção de grãos já é uma realidade na região norte e nordeste, e a saída por Itacoatiara é realmente uma vantagem fantástica. São 10 dias a menos de transporte de navio e $30 por tonelada a menos de custo até o ponto final. Na região aqui do Rio Madeira, o Rio Madeira virou uma hidrovia
E o que é uma hidrovia na prática em relação ao rio? É que ela é trabalhada nas suas margens para não ter pontos de atrito e que possam permitir o fluxo 24 horas por dia de embarcações no seu rio. E com o GPS dentro da embarcação, o risco de algum atrito, alguma trombada em algum obstáculo no meio do rio fica completamente superado. Com isso, a hidrovia passou a ser um ponto fantástico de aceleração no processo de fluxo entre Rondônia, Acre e também vindo aqui do Mato Grosso, região de Rondonópolis, indo até o Rio Madeira, chegando ao porto de Itacoatiara. Aqui em Humaitá já se criou um grande polo de desenvolvimento e produção de grãos. E isso está mudando gradativamente toda a infraestrutura e o processo de produção numa região que era, no passado, praticamente uma região somente de floresta. A mesma coisa se pode dizer em Rondônia, em Porto Velho e Vilhena, principalmente, cidades que estão tendo um desenvolvimento enorme e que, junto com o Acre, estão num processo de mudança estrutural da produção privada indiscutível. Os números estão começando a aparecer e são significativos. E essa região é também favorecida pela recuperação dessa rodovia, a BR-364, que começa em Rio Branco, no Acre, passa por Porto Velho, em Rondônia, vem para Mato Grosso, tem o ramal para o Mato Grosso do Sul e tem um outro ramal que vai se encontrar em Aparecida do Taboado com a fantástica ponte rodoferroviária que lá foi inaugurado ano passado, dentro do esquema da rodovia do Lacir, como nós chamamos, já que é uma estrada que foi imaginada pelo empresário Olacir de Moraes, que acabou quebrando por várias razões, inclusive pelo investimento que fez nessa rodovia, mas que na verdade hoje já é uma realidade. Essa rodovia está sendo rapidamente recuperada e a hidrovia, que vai no sentido contrário, partindo de São Paulo, passando por Aparecida do Taboado, já está próxima de Rondonópolis, mostrando, e eu vou mostrar um pouquinho mais adiante para vocês, a mudança estrutural que está havendo nesse processo. Só não é mais rápido porque os recursos públicos, os poucos recursos públicos, que são fundamentais para tocar essas obras básicas, têm realmente uma grande dificuldade de ser completado nos prazos adequados. Esta é uma rápida visão do que está acontecendo nessa região e mostram que é uma região que está se integrando com todos os problemas, com todas as incompreensões, com todas as confusões que muitas vezes decisões arbitrárias tomadas em Brasília refletem diretamente na atividade desse pessoal. Eu estive lá quarta e quinta-feira passada e senti a angústia dos seus produtores, porque para lutar por coisas óbvias é preciso um brutal esforço saindo de Manaus até Brasília e convencimento das áreas de decisão, porque é um desconhecimento total do novo país que vem vindo aqui. Vamos. O Norte 2 pega o Pará, o Amapá e o Tocantins. O Pará é uma das maiores províncias minerais do mundo. E seus projetos estão crescendo fantasticamente com investimentos privados nacionais e com investimentos internacionais. Ainda agora, a Vale do Rio Doce decidiu desenvolver a usina de Salobo de produção de cobre, que vai dar autossuficiência em cobre para o Brasil, inclusive levando o cobre para Caraíbas Metais, na Bahia, e podendo exportar sobras de cobre. Ainda no Pará, na região de Barcarena,
Temos lá a Albras, a Alunorte e várias empresas ligadas à produção de caulim, produto no qual o Brasil, pelo esgotamento das minas fora do nosso país, passa a ser o maior produtor de caulim em todo o mundo. E a importância do caulim como instrumento de viabilização de determinados papéis, todos sabemos. O Brasil está preparado nessa área para enfrentar a necessidade de oferta no mercado interno e principalmente no mercado externo. Uma infinidade de projetos aqui no Pará, o principal deles, na infraestrutura, decorre da usina de Tucuruí, que teve esse ano inauguradas suas linhas de transmissão. E se aqui nós estamos registrando apenas 2 ou 3 municípios, Itaituba, Santarém e Rurópolis, na verdade essa linha atinge 142 municípios no Pará, que pela primeira vez tem hoje eletricidade. E estão realmente num processo de grande mudança. O Pará é um estado que está mudando radicalmente, vai crescer significativamente com os investimentos que lá estão sendo feitos. Essa linha amarela aqui é aquela estrada que vai até Caracas e agora, nas mãos do setor privado, está indo para Georgetown, Paramaribo, Caiena, descendo a Macapá e daqui linka com Boa Vista, formando a Transguianense, que é uma estrada que vai colocar dentro do circuito econômico uma região completamente desprovida de comunicação e, portanto, de produção. E ainda, a partir do Pará, a estrada de ferro da Companhia Vale do Rio Doce, que transporta minério até o porto de Itaqui, mais precisamente Ponta da Madeira, e que buscava um parceiro em termos de produção para acelerar sua otimização. Esse parceiro apareceu na figura da soja. E hoje, a partir do Maranhão, há um grande projeto de desenvolvimento de produção de soja no estado do Maranhão, que já extrapolou, como vamos ver logo mais adiante, o estado do Piauí, transformando essa região numa grande produtora de soja, agora milho, e preparando-se para algodão, numa região que praticamente não produzia nada no passado. E aqui na região de Paragominas, no estado do Pará, mesma coisa, sendo integrado nesse processo de produção primária de grãos no nosso país. O Tocantins é um estado especial, resultado da divisão do estado de Goiás. O Tocantins tem 2 rios importantíssimos, o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Esses 2 rios estão sendo transformados também em hidrovia e são fundamentais no processo de fluxo dentro da região. O governador do estado, antes da crise financeira que o Brasil passou há uns 2 anos atrás, foi ao Japão, levantou 300 milhões de dólares e fez estradas vicinais, interligando os 2 rios e deixando espaço para passar a ferrovia Norte-Sul, que estava parada naquela ocasião. Hoje, a ferrovia Norte-Sul está se movimentando e saiu de Imperatriz, já chegou a Estreito e vem baixando nessa direção aqui, fazendo uma integração fantástica entre a hidrovia, as estradas vicinais e a ferrovia. Dentro de 2 anos, essa ferrovia deverá chegar à divisa do estado de Goiás, descer por Goiás, até chegar em Aparecida do Taboado e linkar naquela ponte rodo-ferroviária construída, inaugurada o ano passado. Então, há uma mudança fantástica estrutural, cujas consequências em termos de desenvolvimento são brutais. Tocantins tem vários projetos de nível A na área de agribusiness, arroz, algodão, milho e soja.
o que é uma novidade total, porque através desse processo eles vão poder escoar tanto pela ferrovia que vai até Itaqui, quanto pelos portos da região centro-sudoeste, porque através de Aparecida do Taboado vem a Santos e vai no Rio de Janeiro ao porto de... Chama o porto de Recife, hein? Sepetiba. Está mudando radicalmente a estrutura, não dá para ignorar isso, isso é um fato concreto e os investimentos estão acontecendo e a produção está aumentando significativamente. Mais de 25% da produção de grãos no Brasil hoje já sai dessa região. O meio norte é o Maranhão e o Piauí, como eles mesmos se chamam, que é a ligação entre o norte e o nordeste. O Maranhão, um estado que cresce a taxas de investimento muito boas, está lá o grande projeto da Alcoa e outros projetos na área mineral, e a passagem da ferrovia, que fez com que o Maranhão fizesse um grande esforço aqui nessa região de Balsas, que produz hoje soja com a mesma produtividade do que Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e sem os problemas sanitários que a região tradicional possui. De Balsas, o processo começou a crescer, ultrapassou a divisa aqui do Piauí, foi ao Vale do Gurgueia, e essa região no Piauí, que era o estado visite antes que acabe, hoje é um dos mais promissores estados em termos de desenvolvimento de agribusiness no nosso país. E todos eles têm a vantagem de poder fazer o encontro aqui, o embarque da sua produção pela ferrovia, sai na Ponta da Madeira, em São Luís, e daqui para os mercados consumidores, ganhando aqueles $30 por tonelada e mais 10 dias de transporte de navios decorrentes da sua localização. O Centro-Oeste é uma das regiões mais beneficiadas pela mudança de infraestrutura, porque além de todas aquelas que eu já mostrei para os senhores que estão aqui de volta, temos a Ferronorte. A Ferronorte é a estrada do Olacir, que passa aqui por Aparecida do Taboado, sobe para o Alto Araguaia, já está aqui, mais ou menos por aqui, em Rondonópolis, chegando em Rondonópolis. Vai depois subir para Alta Floresta, de Alta Floresta vai a Santarém, encontrando o Rio Amazonas, aqui na base de Itacoatiara, no porto próximo ao porto de Itacoatiara. E vai também em direção a Vilhena, Porto Velho, fazendo uma integração, uma mudança estrutural da logística brasileira extremamente importante. É como se um molusco, de repente, recebesse um esqueleto. E aí começa a grande mudança estrutural, que não depende mais de governo, depende da própria sociedade, dos capitais privados de investimento que estão mudando completamente a face do nosso país nessa área estrutural. Vamos. Além disso, o gasoduto Bolívia-Brasil é outro grande instrumento, já está praticamente pronto até São Paulo. Oferta de energia realmente muito mais em conta. Ramais que estão descendo aqui para Curitiba, Florianópolis, vão até Porto Alegre e até aqui em Campos, onde aproveita um gasoduto já existente para trazer brevemente para Vitória e para Belo Horizonte o gás produzido na Bolívia. Mas a Petrobras encontrou no seu contrato de investimento na Bolívia, encontrou um grande poço de gás adicional que vai possibilitar a duplicação do gasoduto atual, certamente levando o gás para outras regiões que necessitam desse insumo para o seu desenvolvimento. É importante que se diga que, por exemplo, no Triângulo Mineiro,
A mudança estrutural de alguns estados é fantástica, né? Próxima ao Triângulo Mineiro, a Goiás. Em Goiás, o Goiás virou um estado tradicional de agribusiness, está virando um estado industrial com os investimentos sendo feitos em Santa Helena, Catalão e outras regiões do estado. Lá está Mitsubishi, está Arisco, está uma série de indústrias importantes na área de alimentos e na área de medicamentos, próximo a Goiânia. Estive sexta-feira em Goiânia participando de uma reunião onde analisamos justamente o impacto desses investimentos na região, que é realmente fantástico. Vamos. Aqui é um rápido desenho que já está superado. As coisas no Brasil, na verdade, apesar de todos os problemas, são rápidas. Esse desenho é o desenho básico do que nós chamamos o novo celeiro, isto é, as regiões em que a produção de grãos cresce em proporções fantásticas, fora das regiões tradicionais. Quem desenhou isso aqui devia ser algum paulista, porque realmente não pega esse pedaço do estado de São Paulo, pega uma ponta aqui em cima do estado de São Paulo, mas pega o Mato Grosso do Sul, pega uma boa região de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, um pedaço da Bahia, Piauí e Maranhão, Paragominas aqui no Pará, praticamente todo o Mato Grosso e Rondônia, pouco aqui em Roraima, que foi onde houve aquela famoso incêndio há uns 3 ou 4 anos atrás, que se dizia que tinha queimado 11% do estado. Francamente, foram uns 2,5%, dos quais a metade foi recuperada e a outra metade virou área de plantio de grãos. Mas, na verdade, esse desenho mostra uma completa mudança do celeiro. Possa ser competitivo em relação a essas áreas novas, pelas economias de escala de transporte que as áreas novas propiciam. O Ceará é um estado que nos últimos anos teve um desenvolvimento fantástico. Não só porque tem tido boas administrações de vários partidos, mas porque alguns investimentos foram extremamente importantes. Lá está o Porto de Pecém. O Porto de Pecém é um porto exemplo no Brasil. Está terminando a construção este ano. Para ter uma ideia do tamanho dele, o atual porto de Mucuri, em Fortaleza, representa 6% em tamanho e capacidade desse novo porto. Esse porto está localizado nas dunas lindas de algumas praias cearenses, que a primeira coisa, quando eu estive lá pela primeira vez, uns 3 ou 4 anos atrás, falei, vão estragar tudo isso. Na verdade, não. Esse projeto, o projeto de defesa ambiental do Porto de Pecém, foi premiado 2 vezes pela Unesco, como um dos mais perfeitos trabalhos de defesa ambiental numa área de porto no mundo inteiro. Também lá, quem foi recentemente à Fortaleza chegou num aeroporto, mas não é o aeroporto em si que é a obra significativa que foi feita lá, e sim que a partir do aeroporto toda a integração, toda a logística rodoviária do estado foi arrumada e hoje o Ceará é um estado que anda muito bem com as próprias pernas e um estado que tem feito um esforço brutal de desenvolvimento. Para lá levou, por exemplo, o grupo Gradiente. Lá existem 8 fábricas da Gradiente, 6 em Sobral, uma em Fortaleza e uma em Juazeiro do Norte. E além disso, uma série de outras empresas, como a Texas Sapatos e Tênis do Rio Grande do Sul, que também foram se instalar no Ceará. E há uma série de investimentos novos em função de incentivos que o Estado criou, e realmente o Ceará é um estado em grande transformação. Também lá se faz uma obra coordenada pelo governo do estado, extremamente importante, que é o Castanhão.
que é o primeiro grande lago dos 11 necessários para viabilizar o processo de transformação dessa região na Nova Califórnia brasileira. Esse lago é 3 vezes a represa de Oroz e é um pouco maior que a Baía da Guanabara. É um grande investimento. Está ficando pronto ano que vem e tem um impacto econômico fantástico a nível de oferta de água na região. Enfim, o Ceará é um estado que é um dos estados estrela do novo Brasil que vem vindo aí. Vamos. O Nordeste, que chamamos esses 4 estados que ainda estão num esquema conjunto, vamos dizer assim, envolve Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Essa região demorou um pouco mais para o seu processo de movimentação de investimentos. Hoje, não. Com o projeto de dobrar Suape, o porto de Recife, que já está bastante avançado, transforma Suape no maior porto de containers da América Latina. E estrategicamente importantíssimo, porque o que vai ocorrer, como nós vamos ver mais adiante, é que vai surgir um novo negócio no Brasil que nunca foi viabilizado, que é o transporte de cabotagem. Hoje, com 68 portos, entre portos novos e portos reformados, a costa brasileira, de Itacoatiara, aqui no Rio Amazonas, até Rio Grande, está realmente ficando pronta para desenvolver o transporte de cabotagem e, com isso, diminuir significativamente o custo de logística, baixando o custo do Brasil na parte que não é pública. Nessa área aqui tem a Transnordestina, uma estrada de ferro, que também está em andamento neste momento, que tem um ramal para o Ceará, que vai até Fortaleza também, e integra uma região produtora fantástica, a região do gesso. 93% do gesso brasileiro é desenvolvido aqui em Araripina, em Pernambuco, que finalmente vai ter vazão para os portos para poder competir em preço a nível nacional e internacional. Alagoas é outro estado que demorou para acordar, decorrente da sua crise política e estrutural da monocultura, e que hoje começa a ganhar peso, com investimentos importantes, principalmente do grupo Odebrecht, e começa a ganhar espaço no seu desenvolvimento. A Paraíba conseguiu levar para lá uma série de empresas, inclusive aqui de Minas Gerais, a Coteminas, e outras. Na Paraíba melhorou significativamente nos últimos 2 anos. E as taxas de crescimento de PIB nessa região são as maiores do Brasil. O Rio Grande do Norte, com o seu sistema de produção de frutas, está crescendo fantasticamente. Passou de 100 mil hectares para cerca de 250 mil hectares de produção de frutas, que exportam diretamente. Realmente passou a ocupar espaço no mapa. E passou a ser uma região que tem produção própria e desenvolvimento próprios. Aqui eu coloquei o São Francisco para discutir o problema da transposição do Rio São Francisco. Como todos sabemos, há uma guerra entre a Bahia e os outros estados nordestinos em relação à transposição do Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco é vital para a Bahia, corta praticamente ela pelo meio em termos de oferta de água. Então, qual é o projeto que está se desenvolvendo neste momento e que o Ministério da Integração assumiu? O processo de, ao lado de fazer a transposição das águas para construir os tais 11 lagos nessa região, trazer a água dos afluentes do Rio Araguaia, do Rio Tocantins, trazer essa água para engordar o Rio São Francisco e, com isso, resolver o problema de oferta de água, poder fazer essa transposição sem afetar o problema do Rio São Francisco. É um projeto importantíssimo, que tem muita briga, muita oposição e muita incompreensão,
mas que vai ser fundamental para o processo de recuperação permanente da região Nordeste. Bahia é outra estrela do Novo Brasil, um volume de investimentos superior aos investimentos em Minas Gerais, da ordem de 23 bilhões de dólares até 2005. A Bahia está criando vários polos de desenvolvimento. Desenvolvimento de informática em Ilhéus, desenvolvimento de um polo calçadista em Itapetinga, produção de café, já é o segundo maior produtor brasileiro de café em Correntina. E mais investimentos de peso, como, por exemplo, produção de celulose e papel. Mais a Ford, cujo investimento inicial era de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, e cujo presidente, recentemente, num almoço na Gazeta Mercantil, disse que já está beirando os 3 bilhões de dólares, contando os investimentos próprios da Ford e das 16 permissionárias que lá estão se instalando, e que o Rio Grande do Sul perdeu, por razões que conhecemos. Então a Bahia é realmente um estado em franco desenvolvimento. E aqui na Bahia também é o maior projeto turístico do Brasil, o projeto Sauípe, na beira de Sergipe. E realmente Bahia, estrela do Novo Brasil. E Sergipe acabou se beneficiando, porque, por incrível que pareça, é o segundo maior produtor de laranjas do Brasil. E lá está se instalando o Grupo Dreyfus, com investimento de 400 milhões de dólares. A Votorantim está dobrando de tamanho lá. Vários investimentos, da ordem de quase 2 bilhões de dólares em Sergipe, pelo seu tamanho, estão mudando a cara do estado, desse pequeno estado, que, grudado aqui na Bahia, realmente vai se transformando rapidamente. Aqui a gente mostra onde nasce o São Francisco, aqui em Pirapora, em Minas, né? Passa aqui por Ibutirama. E aqui mostra o potencial não só da água do rio, como também das represas de Xingó e Sobradinho, que provocam uma oferta de energia extremamente significativa, que está facilitando o processo de industrialização de toda essa região. E em Petrolina, e Juazeiro do lado baiano, e Petrolina pernambucano, aqui também grandes projetos na área de produção de frutas irrigadas com desenvolvimento fantástico. Minas, como obra pública, a mais importante, sem dúvida alguma, é a duplicação da Fernão Dias e tudo o que provoca em termos de movimentação econômica à beira da sua duplicação. E é verdade que a sua complementação não aconteceu, mais uma vez, porque o fluxo de recursos, quando depende do governo federal, é complicado, difícil e retardatário da própria entrega da obra, mas, de fato, ela tem um peso muito grande nessa ligação. Além disso, um investimento muito importante da Mercedes, não só pelo investimento que a Mercedes fez, com o que já programou para fazer, mas principalmente, eu estive recentemente em Juiz de Fora, pelos investimentos também das autopeças, dos prestamistas, que vão começar a fazer grandes investimentos na região, com impactos diretos em todo o estado. E mais do que isso, no Triângulo Mineiro, o café irrigado que transformou Minas, o maior produtor de café do Brasil, café fino do Brasil e de quantidade também. E lá, desenvolvendo grandes projetos também, na área de tecnologia, em Uberlândia, com o Grupo Algar, empresas modernas da área de logística, como o Grupo Martins, o Grupo Peixoto, o Grupo Arcon, realmente mudando a cara da região e mostrando que por esse caminho aqui do Triângulo Mineiro, aí é que é o grande entroncamento rodoviário do país. Para lá, a Vale do Rio Doce está programando investimentos da sua área de logística, porque sabe da posição estratégica
que o Triângulo ocupa dentro desse processo. Lá também, um estudo da McKinsey, contratado pela FIENG, definiu a grande área de produção de alimentos provenientes da carne e que está tendo um incremento fantástico, lá se localizando a Sadia, que comprou a Resende, Perdigão, Carol Farm e tantas outras empresas que estão trabalhando cada vez mais numa linha de tecnologia A na produção, industrialização e comercialização de produtos animais. Fora os investimentos das empresas já existentes em Minas, principalmente na área de minérios, a Usimina, a Belgo Mineira, quase triplicando de tamanho nos últimos anos e nos próximos. Minas é outra das estrelas do Brasil novo que vem aí. O Espírito Santo é um pequeno estado espremido ali na beira d'água, mas tem 8 portos. E tem uma vocação voltada para a exportação fantástica. E é hoje responsável por cerca de 23% como porto das exportações e 19% das importações brasileiras. O Espírito Santo, pela sua formação, pela sua cultura, várias origens do seu povo, está tendo um desenvolvimento pouco conhecido no Brasil, está crescendo e realmente merece ser citado dentro do Sudeste. Se os seus companheiros são grandes e o afogam, mas na verdade ele tem grande importância no processo de desenvolvimento do Nordeste, do Sudeste. Vamos. Rio de Janeiro era outro estado comprometido com uma situação insustentável da própria estrutura de governo, problema do crime, problema da desorganização estrutural. Hoje está em grande mudança. Mudou a curva e na mudança da curva mudaram os investimentos. O Rio de Janeiro hoje está recebendo grandes investimentos. Empresas como a Peugeot, a Volkswagen e várias outras investindo volumes grandes. O porto de Sepetiba é hoje indiscutivelmente o melhor porto da região sudeste. Rio de Janeiro crescendo, recuperando-se em uma nova fase que vai colocar definitivamente dentro do mapa de desenvolvimento brasileiro. São Paulo, um estado da contradição. A maior crise brasileira é o Grande São Paulo. Eu digo isso à vontade, eu nasci lá e convivo com uma problemática dura, complicada de sobreviver em São Paulo hoje, com seu trânsito, a questão ambiental, a questão da segurança. Realmente está difícil viver em São Paulo. E hoje, pelo segundo ano consecutivo, está diminuindo o volume de pessoas nessa região, felizmente. Porque através dos outros investimentos em outros estados e no interior de São Paulo, gradativamente vai sendo feito um desafogo dessa conurbação urbana terrível que é o Grande São Paulo. E dos 41 municípios do Grande São Paulo, 17 são dormitórios. Então, os senhores imaginam que tipo de mudança que vai ocorrer nessa região nos próximos anos. Em compensação, o interior de São Paulo está se desenvolvendo de uma forma brutal. Um volume fantástico de novos investimentos. Cerca de 90 bilhões de investimentos novos no interior de São Paulo. Mais a hidrovia Tietê-Paraná, que mudou o processo da logística na região, também com reflexos em Minas Gerais. São Paulo é um estado em franco desenvolvimento no seu interior e com um problema crônico, sem nenhum projeto específico até a data de hoje. Eu espero que a nova administração da prefeitura consiga fazer o que está tentando, e eu estou acompanhando muito de perto, de fazer uma renegociação com as lideranças dos mais variados setores da sociedade, para juntos enfrentarem a necessidade de mudanças estruturais
na cidade de São Paulo. Paraná é outro estado que está tendo um desenvolvimento fantástico. E ele não é concentrado só na região de Curitiba, onde os investimentos são grandes, São José dos Pinhais, mas Londrina, Maringá, outros polos estão se desenvolvendo, industriais estão se desenvolvendo no Paraná, e o Paraná é também uma das estrelas do Novo Brasil. Santa Catarina, esse pequeno pedaço de primeiro mundo brasileiro, tem 3 portos, São Francisco do Sul, Itajaí e Imbituba. Acabou de ter inaugurada a Itá, que é a maior hidrelétrica de Itá, e realmente é um estado que, com habilidade, pela formação do seu povo, consegue equilibrar a relação Paraná-Rio Grande do Sul e ter uma posição destacada. E realmente está crescendo, está se desenvolvendo. A duplicação da BR-101 foi outra obra básica que ficou dependendo de recursos federais. Até agora não pôde ser completada, e foi uma pena, porque realmente ela é fundamental no processo de desenvolvimento da região, mas está terminando, espero que até o meados do próximo ano ela esteja entregue. E o Rio Grande do Sul, um estado que também recebeu uma grande injeção de investimentos, Souza Cruz, General Motors, o Polo de Triunfo, uma série de investimentos, apesar de ter perdido a Ford, a Dell, uma grande companhia informática mundial lá está instalada. E o Rio Grande do Sul vem crescendo a taxas importantes. É verdade que uma concentração aqui no grande Porto Alegre, o que faz com que a grande questão que se coloque para os governantes e para os empresários é cuidar da metade sul, da região que vai de Santo Ângelo até a divisa do Rio Grande, onde realmente Pelotas, Santana do Livramento, Uruguaiana, Ijuí, tantas cidades que vêm por um processo de depressão nos últimos anos, aguardando que as novas termoelétricas que aqui estão sendo instaladas possam possibilitar uma retomada de investimentos. Então esse é mais ou menos um desenho rápido das principais obras estruturais que estão acontecendo no Brasil. Isso tudo não dá para ignorar. Por mais críticos que sejamos em relação às coisas conjunturais, e há razões de sobra para isso, não podemos ignorar que o Brasil real da estrutura está acontecendo. E o grande desafio que vai sobrar para vocês e para nós todos brasileiros, e esse sim é um desafio para a sociedade civil, é fazer com que os beneficiários desses investimentos sejam plenamente discutidos a nível nacional. É preciso que corrijamos algumas distorções básicas. Os 90 bilhões de recursos de privatização foram jogados para pagamento de dívida e pouca coisa foi, quase nada, utilizado para novos investimentos. Essa mentalidade financeira da gestão do Brasil é terrível. E não muda aquilo que é preciso mudar com esses investimentos. A ampliação efetiva, a simplificação dos negócios, a desregulamentação pública, para que a atividade cresça em alguns dos seus mercados e possa efetivamente ajudar o desenvolvimento brasileiro. Além disso, é bom que se diga. Vamos. Além disso, é bom que se diga que com tudo isso, hoje em dia não se pode mais pensar no Brasil sozinho.
a nossa ligação, a nossa parceria com os nossos vizinhos é obrigatória, pelos vínculos cada vez maiores que estamos ficando com esses países. Vamos. Esses países são fornecedores de energia elétrica para o Brasil, e há uma série de outras coisas que integram o processo de desenvolvimento brasileiro que não permitem sequer se discutir da conveniência ou não de continuar no Mercosul. O Mercosul é vital para o Brasil, é vital para a região. E o Mercosul, que envolve todos os países da América do Sul, mais ainda. Porque no novo mundo que vem vindo aí para o próximo século, ou nos integramos regionalmente para criar um sistema forte com os nossos vizinhos, ou nós vamos ficar falando sozinho e, mais uma vez, desempenhar um papel secundário na relação da sociedade com o mundo que vem aí. Agradeço, muito obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Tá bom. Um abraço, pessoal. Senhoras e senhores, passaremos ao painel 2. Temos como tema a conjuntura econômica brasileira, os desafios da globalização e os cenários mais prováveis da chegada do novo milênio. Para presidir a nossa mesa de trabalho, convidamos excelentíssimo senhor secretário de Estado de Planejamento e Coordenação de Minas Gerais, Mauro Santos Ferreira. Convidamos conferencistas. Economista Carlos Geraldo Langoni, ex-presidente do Banco Central. Convidamos PhD Alexandre Barros, da Early Warning The Economist Conferências. Convidamos economista Cláudio Gontijo, assessor econômico do governo de Minas Gerais. E convidamos o economista Dirceu Bezerra Júnior, da Rosenberg Associados. Como debatedores, nós convidamos Murilo Badaró, vice-presidente do BDMG e ex-ministro da Indústria e Comércio, e o senhor Marcílio de Moraes, jornal O Tempo. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao presidente da mesa, senhor secretário de Estado de Planejamento e Coordenação, doutor Mauro Santos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores, ao caro amigo Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente do Mercado Comum, e a própria revista, pelo convite para participar desse evento e presidindo este painel. Este painel, nós vamos ter aqui presentes 3 importantes personalidades com toda a capacidade para fazer uma análise prospectiva em relação à economia brasileira, na sua entrada no novo milênio. Estão aqui conosco o Dr. Alexandre Barros, que será o primeiro expositor. Em seguida falará o economista Carlos Langoni, o professor Cláudio Gontijo e o economista Dirceu Bezerra. Antes de passar a palavra ao primeiro expositor,
e na qualidade apenas para dar uma introdução a este painel, na qualidade de presidente, gostaria apenas de fazer um pequeno comentário, já que nós estamos falando no Brasil rumo ao século XXI, lembrar um pouquinho alguma coisa do que foi o século XX, do que está sendo o século XX, que está se esgotando, né? Como lembra o grande historiador Eric Hobsbawm, é um século de extremos, né? E esses extremos vão desde aos grandes avanços tecnológicos, aos avanços da ciência, que ocorreram indiscutivelmente em nosso século, até a barbárie também com a qual convivemos desde o início do século até os nossos dias. E uma barbárie com a qual a gente convive, que, de certa forma, tem a ver com essa relação entre fortes e fracos na humanidade. A gente observa, do lado econômico, como que as relações entre os povos, elas se definem realmente pelo poder. Nós temos uma Organização das Nações Unidas, que é um grande teatro, cujas decisões elas nem sempre são muito respeitadas, haja visto o que acontece no Oriente Médio, na guerra entre palestinos e judeus. E, de outra forma, bloqueios econômicos ou bloqueios bélicos ocorrem pela vontade sempre do mais forte. E é um século que, segundo o próprio historiador a que eu me referi, ele diz que só em guerras morreu aproximadamente 10% do que era a população no início do século. Então, realmente é um século que se esgota, um século de extremos. Esperamos que no próximo, da mesma forma como questões tecnológicas foram muito bem resolvidas, você sai do 14 bis para a conquista do espaço, num século, e que também as questões relacionadas com a solução dos problemas dos mais pobres, dos mais necessitados, dos mais carentes do mundo, sejam resolvidos pelo avanço do desenvolvimento econômico. Com essas palavras, eu passo a palavra ao doutor Alexandre Barros para a primeira exposição.